Paz do Senhor, Paputim no ar. E o nosso convidado da vez é a coordenadora aqui da Escola Bíblica Dominical, pastor Wellington Mariano. Aê! Pastor Wellington, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, qual a sua formação. Então vai ser uma entrevista de 45 minutos. Não, tudo bem. Ai, meu Deus, a síntese! Eu contar desde quando ele nasceu. Então, eu graças a Deus, tive uma formação bastante cristã nesse sentido. O meu pai, a posição que eu ocupo hoje, ela foi ocupada pelo meu pai há mais de 3 décadas, ou seja, meu pai foi superintendente da escola dominical por mais de 30 anos. E é engraçado que um dos sonhos dele que ele tinha é que eu o substituísse, né? Ou seja, no sentido de fazer discípulo. Então, algo que ele fazia, ele já tinha em mente e em muitos momentos ele comunicou esse desejo, essa vontade, né, de que eu viesse a fazer o tipo de trabalho que ele fazia. E eu cresci na igreja e exatamente em razão do meu pai trabalhar com educação na igreja, eu cresci muito inclinado para a área de educação, ou seja, hoje eu atuo na área de educação e sei que muito disso se deu em razão da Escola Bíblica Dominical. Então, na idade de muitos de vocês aqui, ele já me colocava para dar aulas, muitas vezes para alunos, muitas vezes para adultos e em determinadas situações até mesmo para obreiros, né? Então você ia desenvolvendo essa habilidade de lecionar e de aprender também. Então eu cresci na igreja, a educação vamos dizer assim, me pegou, eu entrei para a área de educação, então resumindo, eu cursei bacharel em letras, com ênfase em tradução e interpretação, um curso muito bom, tive uma base muito sólida de línguas. Na minha época, o currículo tinha, por exemplo, latim, tinha espanhol, tinha português e inglês. Hoje esse currículo já basicamente não existe mais. Então, uma formação muito boa com aulas como cultura e civilização americana, cultura e civilização de língua inglesa. Depois disso, eu fiz, em termos acadêmicos, eu fiz uma especialização em literatura pela PUC. Depois eu fiz uma especialização em estudos teológicos pelo CPAJ, que é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação do Jumper. E no momento eu estou tentando concluir uma especialização em ensino de língua inglesa e uso de novas tecnologias. Um curso que começou pela Universidade de Gama Filho e agora foi transferido para uma outra universidade do Rio. E pensando seriamente em mestrado, né, na área de teologia. Então, acho que basicamente, em termos de educação e formação, essa é a minha formação. Que coisa, né? Eu tenho ensino médio. Incompleto. E assim, além dessa formação, você também é escritor. E uma das suas marcas registradas é que você gosta muito de ler. A gente percebe isso. Como foi a sua infância? Foi sempre assim? Desde criança você gosta de ler? Então, a influência do meu pai aí é muito forte para mim, porque como meu pai era o professor, era o coordenador aqui, não apenas da escola dominical, mas o curso de teologia da igreja, então eu cresci com muitos livros, mas os livros do meu pai eram livros basicamente de teologia. Então eu desenvolvi a minha habilidade de ler, lendo artigos, livros, revistas e todo tipo de material relacionado à educação cristã e teologia como um todo. Então, por exemplo, o meu pai, antes mesmo de eu entrar no prézinho, por exemplo, ele me ensinou a ler. Então, quando eu entrei no pré para começar a ler, por exemplo, eu já sabia ler porque ele tinha ensinado isso em casa. Ele já tinha feito isso, por exemplo, com a minha irmã mais velha também, e depois ele ia fazer isso com o meu irmão mais novo. Então, essa preocupação de educação veio dele e ele passou isso. A preocupação de procurar uma melhor escola, mesmo sendo pública, mas pesquisar qual era a melhor escola que tinha na cidade, toda essa preocupação educacional que ele teve. Então eu comecei gostando muito de ler e fui desenvolvendo essa habilidade. E o fato de ver meu pai sempre debruçado sobre livros, preparando aulas, respondendo a perguntas ou pesquisando, aquilo te acaba sendo um modelo, um exemplo que você vai seguindo. A minha irmã mais velha também é muito estudiosa. Então, eu tinha esses 2 grandes exemplos em casa. Então, quando ela ia estudar, eu a via estudando muito
vê o meu pai estudando, você acaba que entra meio que, né, você vai seguir todo aquele modelo, todo aquele ambiente. Naturalmente, eu acho que não é só isso, mas é um grande fator, né? Isso ajuda muito. Então, a minha habilidade começou a desenvolver exatamente nessa fase. Seu pai teve um papel muito grande na sua formação em geral, assim. Eu queria saber se tem algum momento, ou alguns momentos que você lembra, se recorda de você sentar com o seu pai, estudar e debater. Não só nisso, mas, por exemplo, nós crescemos numa família simples, né, como muitas famílias. Eu lembro que quando eu era criança, nós morávamos em 2 cômodos. Então, tinha a cama do meu pai, e do lado da cama do meu pai ficava a minha beliche. E eu, por ser apegado com meu pai, eu só dormia se meu pai pegasse na minha mão. Todos os dias eu dormia com meu pai segurando na mão. Pelo menos até a hora que eu dormia, eu acho. Eu já tinha dormido. Acho que ele soltava, né? Acho que ele não ficava sempre. Então ele teve esse papel. Então meu pai, por exemplo, também me levava a pé, né, para a escola. Então nesse trajeto da escola, o meu pai utilizava para contar histórias, para falar de determinadas coisas. Isso quando eu era um pouco maior. Então, volta naquela questão de provérbios. Todo momento era um momento de algum aprendizado, né? Então, uma data, por exemplo, feriado nacional, ele queria me explicar, falar as implicações daquilo para o cristianismo. Então, em casa mesmo, quando nós sentávamos à mesa, nós fazíamos isso. Então, quando eu tinha o que deve acontecer com todo mundo, quando eu tinha a dúvida que vocês têm, a diferença é que, muitas das vezes, os filhos têm pais que não são cristãos, ou pais que muitas das vezes não têm tempo, paciência para responder. No meu caso, as minhas dúvidas eram sanadas em casa. Então, isso está no livro tal, vamos ler, vamos meditar. Tem aqui, você leu aquele livro, olha. Então, tinha esse direcionamento. Então, eu não tenho um em especial, eu tenho uma vida toda que foi feita nesse sentido. Então, eu sempre vou me lembrar do meu pai sempre me ensinando, dando alguma coisa. E o fato dele ter vários livros e bíblias, isso facilita, porque você tem acesso a poder ir lá, ler, pesquisar e aprender sobre aquilo. Às vezes você tem até vontade, vai falar, aonde que eu li? Você me citou o livro, mas é caro. Ou seja, não basta só indicar, o acesso àquele determinado livro deve acontecer. Hoje você tem o Gustavo. Você espera que ele possa se espelhar em você e se tornar um pastor assim como você? Aquele que ele vai espelhar em mim, mesmo que eu não espere, isso vai acontecer. Quer dizer, todo filho se espelha no pai, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Então, eu espero que ele aprenda e que eu consiga. Eu lembro que um sermão, eu falava sobre isso. Eu comentava que, em termos de educação, eu tive uma educação muito boa, muito sólida na minha casa. Eu espero poder passar isso mesmo, mas é muito difícil, porque o exemplo que eu tive é muito bom, é muito forte. Então, o que eu tento fazer hoje é tentar dar o mesmo, ou às vezes superar, mas eu vejo que na prática é muito difícil. Às vezes a gente critica muito o pai, muito a mãe, mas depois que você se torna pai, você vê que a coisa é um pouquinho mais complicada do que você achava que era na teoria. A prática ela é bem diferente. Mas sim, eu espero que ele se espelhe em mim, espero que ele aprenda. Eu vejo assim, meu pai estudou até determinado nível, e a tendência natural das coisas é que os filhos sempre superem os pais, porque os pais trabalham para dar aos filhos aquilo que eles não tiveram. Então, nesse sentido, em termos, pelo menos, de graus acadêmicos, vamos dizer assim, eu superei o meu pai. Então, o caminho natural seria que o meu filho superasse. Seria superar o nível acadêmico, a formação que eu tenho, e você vai trabalhar. Ou seja, o conhecimento que meu pai teve foi suficiente para fazer com que eu alcançasse, ou, enfim, esteja trilhando o caminho que eu tenho hoje. Então, o que eu tenho que buscar é exatamente fazer isso. Prover meios, comportamento, estrutura para que ele possa me superar. Quanto ao fato de ele querer ser pastor, aí já é outra coisa. Porque, por exemplo, o meu pai não trabalhou para que eu viesse a ser pastor. Não, pelo menos, claramente. Então, eu acho que, a princípio, você se preocupa em explicar, em dar as bases do cristianismo. E
E naturalmente, se aquela pessoa tiver isso, porque eu também vejo que a pessoa precisa aspirar, mas eu também vejo como um chamado da parte de Deus. Então pode ser. Eu gostaria muito, mas pode ser que ele seja usado em outra área. Ele pode ser muito usado na música, ele pode ser usado, por exemplo, na ciência, ele pode ser usado na arquitetura. Sabemos que tudo é feito para a glória de Deus. E eu vejo isso com uma certa tristeza. Vou até pegar um gancho da sua pergunta, porque às vezes a gente fala de um legado cristão apenas se a pessoa tiver um ministério eclesiástico na igreja, ou seja, nós também precisamos de professores que sejam cristãos, precisamos de acadêmicos que sejam cristãos, de arquitetos, ou seja, de pessoas que influenciam o mundo, não necessariamente dentro do ministério, mas também em suas respectivas áreas. Quem sabe, de repente, não seja esse o propósito que Deus tem para nós. Hoje, na Escola Bíblica Dominical, nós fizemos uma pequena pesquisa rápida lá com os adolescentes e pedimos que eles completassem a frase, ler é. Aí eu vou ler para você algumas das respostas que tivemos lá. Ler é viajar. Eu gosto mais ou menos. Ler é ruim. É ótimo, viver. Ler é conhecimento. Ler é enjoativo. Cansa, fica impaciente. Nossa, era pra ser uma palavra só. Ler é necessário. Ler é legal. Bom, a maioria foi pontos positivos, mas ainda temos 3 que ainda acham que é enjoativo, que é ruim, que não gosta muito. O que você acha, né, que ainda existe isso, que o adolescente ainda tem essa visão de que ler é chato, de que ler é ruim? O que você atribui isso? O que você acha? É uma pergunta bem abrangente, mas eu diria o seguinte: em se tratando de adolescentes, quando ele diz que ler é ruim ou ler é chato, muito provavelmente se dá pelo fato dele estar lendo, de repente, algo que não foi feito para a idade dele. Então, de repente, a leitura não trata do universo daquele adolescente. Às vezes, o vocabulário, a forma que foi escrito, não foi feito para tratar do adolescente. Então, é muito possível que essa experiência ruim que esses adolescentes estão citando, muito provavelmente pelo fato deles não terem tido uma orientação em relação ao que ler, que tipo de livro ler, que tipo de livros buscar. Então, eu acredito que o motivo pelo qual eles estão reclamando é de não terem tido uma orientação ao tipo de leitura que eles devem ler. E também, por conhecer a realidade de muitos deles, de saber que a leitura não é algo prazeroso, ou seja, a leitura acontece sempre naquele cenário em que ele precisa escrever algo para ganhar nota ou fazer uma prova. Então, é uma obrigação, é uma imposição. E, nesse sentido, eles enxergam esse processo todo como negativo. Então, seria legal eles procurarem livros apropriados para a idade, de algo que lhes interessa. Porque, por exemplo, a própria Bíblia tem uma leitura extremamente erudita, culta, e dependendo da versão bíblica que você estiver fazendo uso dela, muitos adolescentes, por exemplo, podem não ter um conhecimento adequado acerca daquilo. O que resolveria? Por exemplo, ler a Bíblia. No caso da Bíblia, ler a Bíblia, por exemplo, na NVI, Nova Versão Internacional, facilitaria, né? Ou ler comentários acerca da Bíblia. Então, falta, acredito que, aos professores e pais desses adolescentes, um direcionamento do que ler. Por exemplo, livros adolescentes cristãos, material voltado para eles, para tratar da temática deles. Porque muitas das vezes também algo é muito bem escrito, muito bem elaborado, mas é algo que não faz parte do universo do adolescente. Ele não vai achar interessante. De repente, se ele pegar esse mesmo livro, com alguns anos mais tarde, com uma maior bagagem, ele vai achar aquilo a coisa mais interessante do mundo, né? Mas então, é uma questão de conseguir conciliar, de pegar o material adequado e propício para determinada faixa etária. Além disso, os adolescentes têm perguntas. Eu sempre tenho uma pergunta, né? Pessoalmente, né? Bom, não tá mudando bem o assunto, muda um pouco, mas enfim. Eu queria saber com que idade você percebeu que o seu chamado, que o seu dom era para a palavra? Que idade? Uau, que idade. Eu
Eu não sei se eu vou conseguir lembrar uma idade específica, mas quando eu vinha para a escola dominical, eu gostava. E a escola dominical, ela te proporciona isso, um momento em que você pode interromper o professor, você pode fazer muita coisa que no culto normal isso não dá. Então, realmente, o momento mais propício para essa coisa é na escola dominical. E quando eu acho que a leitura, né? A leitura está muito atrelada à palavra. Eu acho interessante, por exemplo, que eu estudei muito literatura sobre os judeus. E os judeus, eles são chamados o povo do livro. O povo do livro exatamente pelo fato da Bíblia, ou pelo menos a grande parte dela, ter vindo através dos judeus. E os protestantes, como um todo, já foram mais chamados como povo do livro. Continuam sendo o povo do livro, ou seja, o povo da leitura. Quer dizer, o que a gente faz aqui, diariamente, é meditação de uma interpretação na Bíblia, ou seja, é a leitura, é o exercício da leitura. Então eu acho que eu trouxe isso comigo dessa coisa da leitura, de gostar de escrever. E eu fui percebendo que leitura é isso, você lê, interpreta e você passa. Você vai recebendo também assim, um feedback, a resposta das pessoas em relação àquilo. E quanto mais eu lia, quanto mais eu aprendia, mais eu gostava. Mas eu não vou lembrar a data, mas por volta de 18, 19 anos, eu aprendi algo que hoje as pessoas aprendem em teorias de ensino, que é o seguinte: você aprende muito mais quando você ensina. Eu percebi o seguinte, que ao ensinar, quem mais ganha é quem ensina. Isso eu tenho para mim. Ou seja, quem está ensinando, quem está pregando, quem está palestrando, quem está apresentando o seminário, ele é a pessoa que mais ganha. É lógico que as pessoas que estão me ouvindo são edificadas, crescem, aprendem, mas o ganho que é feito para a pessoa que executa aquilo é alguma coisa que eu, por exemplo, não abro mão. Eu preciso disso. Você falou desde um versículo bíblico. Eu gostaria de deixar um versículo que Paulo citou a Timóteo, e, embora o contexto ali tenha sido pastoral, mas ele também pode ser aplicado a todos nós. Paulo ele disse: persiste em ler. Persiste em ler. Então, eu vou deixar isso para vocês. Persistam em ler. Com Deus e até a próxima. Esse veio que eu posso perguntar. Esse daí, O Ron. Ele tem mais um livro, né? O livro aí. Vai que você